Nora submete sua sogra a uma vida de trabalho forçado, mas o desfecho dessa história surpreende a todos. O que você vai ler, que mais parece um enredo cinematográfico, é uma realidade que ocorreu. Já imaginou testemunhar uma idosa de 86 anos, magra e fragilizada, sob o sol escaldante, carregando um pesado fardo nas costas, enquanto sua própria nora observa e ri da varanda? O que se desenrola a seguir deixará você sem palavras. Tudo teve início em uma modesta fazenda no interior, onde uma mulher de coração generoso confiou na pessoa errada. Contudo, o destino nunca fica inerte e se encarrega de revelar quem realmente possui um coração. Permita-se acompanhar até o final, pois ao descobrir o que essa senhora fez a seguir, você se emocionará profundamente. E não se esqueça de compartilhar nos comentários de qual cidade você está assistindo a esta narrativa. Naquele final de tarde, o sol do interior de Minas Gerais parecia derreter o chão. A poeira levantava da estrada de terra, cobrindo as cercas antigas da fazenda Boa Esperança. Dentro da casa, Dona Zira ajustava o avental enquanto preparava o café na mesa. O som de um carro antigo se aproximando fez seu coração acelerar. Deve ser o Paulo, murmurou sorrindo com os olhos lacrimejantes. Era o filho que ela não via há quase 2 meses. O portão rangeu e o motor foi diminuindo gradualmente, enquanto a expectativa no ar aumentava. De dentro do veículo, saiu Paulo, um homem visivelmente cansado da jornada, seguido por uma mulher elegante vestida de claro e com óculos escuros. Mãe! Exclamou Paulo, abrindo os braços. Meu filho! Respondeu Azira emocionada. Achei que você nem viria mais. Eles se abraçaram longamente enquanto a mulher observava a casa simples, os móveis antigos e as galinhas ciscando no quintal. Isso aqui é bem rústico, comentou Rita, torcendo pelo nariz. Rita, essa é minha mãe, explicou Paulo. Mãe, esta é a Rita, minha somente esposa. Dona Zira estendeu a mão com afeto. Seja bem-vinda, minha filha. Aqui não há luxo, mas há amor e café quentinho. Rita hesitou, deu um aperto de mão rápido e lançou um olhar ao redor. Obrigada. Acho que conseguiremos nos adaptar. No entanto, a tensão no ar já era palpável. Naquela mesma noite, durante o jantar, Paulo falava animadamente sobre suas viagens de caminhão, enquanto Rita mal tocava na comida. Mãe, seu arroz continua sendo o melhor do mundo, disse ele com um sorriso. Contudo, Rita, segurando o seu garfo, comentou friamente: É, mas poderia ter um tempero melhor. Dona Zira apenas sorriu, percebendo a dinâmica que se formava à mesa. Cada um tem seu gosto, não é, minha filha? O silêncio que se seguiu foi denso. A anciã permaneceu na varanda, contemplando o céu repleto de estrelas, enquanto todos se entregavam ao sono, sentindo que algo estava prestes a se transformar. Ela apenas não fazia ideia da magnitude dessa mudança. Os primeiros dias de Rita na fazenda foram marcados por uma intensa impaciência. Acostumada à má agitação da cidade, ela não conseguia compreender o silêncio do campo, o aroma da terra úmida ou o canto dos galos ao amanhecer. Em uma manhã, Rita desceu as escadas com uma expressão de descontentamento. Dona Azira, como sempre, acordava antes do sol, preparava o café, varria o pátio e organizava tudo. Insatisfeita, Rita protestou. Dona Zira, a senhora precisa parar de fazer tanto barulho tão cedo. Não consigo dormir com esse monte de galinhas cacarejando. A idosa, olhando com ternura, respondeu: Ah, minha filha, é assim que o campo funciona. As galinhas acordam com a luz do dia e aproveitamos para trabalhar. Irritada, Rita retrucou: Pois eu não sou galinha e quero dormir até mais tarde. Paulo, ao ouvir a discussão, tentou apaziguar. Rita, minha mãe vive dessa forma há mais de 80 anos. Precisamos respeitar o jeito dela. Porém, Rita, incomodada, respondeu: Respeitar?
Estou tentando me adaptar a este lugar sem conforto, sem internet e ainda tenho que ouvir sermão. Dona Azira, em silêncio, voltou a mexer o café, sentindo um aperto no coração. Não estava acostumada a ser desrespeitada, especialmente em sua própria casa, mas preferiu calar-se e engolir as palavras para evitar conflitos. Com o passar das semanas, Paulo começou a viajar com frequência, transportando caminhões de arroz para o norte de Minas e retornando apenas após vários dias. Nesse período, Rita se viu sozinha com a sogra, e foi nesse momento que o verdadeiro tormento começou. Certa tarde, Rita apareceu com as mãos na cintura e disse: Dona Zira, já que a senhora sempre diz que gosta de trabalhar, poderia me ajudar a carregar alguns sacos do galpão? Dona Zira respondeu: Mas minha filha, são pesados demais para mim. Rita insistiu: Ah, não precisa fingir fraqueza. A senhora parece bem forte. A idosa com paciência explicou: Posso varrer o pátio, descascar o arroz, mas carregar peso não consigo mais. Contudo, Rita, de forma ríspida, respondeu: Pois é, quem não ajuda não come. Dona Zira ficou parada, com os olhos olhar baixo. Pegou o lenço, enxugou o suor e seguiu em direção ao galpão em silêncio. Como será que essa relação se desenvolverá diante das dificuldades? A cada passo seu corpo doía, mas a dor no coração era ainda maior. Teresa, a vizinha que frequentemente vinha buscar leite, avistou de longe a cena da velha senhora tentando erguer um saco de arroz que parecia quase do seu tamanho. Dona Azira, pelo amor de Deus, solta isso! Exclamou Teresa, apressando-se em direção a ela. Contudo, antes que pudesse alcançá-la, Rita surgiu à porta e interpelou. Não se meta, Teresa. Aqui cada um cuida da sua própria casa. Diante dessa situação, Teresa não conseguia aceitar o que se desenrolava diante de seus olhos. Passava as tardes levando um pedaço de bolo ou um jarro de leite fresco, na tentativa de amenizar a solidão da amiga. Dona Zira, a senhora não está bem, seu rosto está tão pálido e essa tosse só piora, dizia com preocupação evidente. A resposta de Dona Zira era invariável. É só o tempo, minha filha. Logo passa. No entanto, Teresa tinha plena consciência de que não se tratava apenas do clima. Essa Rita está fazendo mal à senhora, insistia. Mas Dona Zira, mesmo adoentada, preferia o silêncio à confusão. Os dias se arrastavam como se o tempo houvesse perdido a pressa. O sol castigava a terra ressecada da fazenda, e Dona Azira já não exibia o mesmo brilho no olhar. O rosto, outrora sereno, agora estava marcado pelo cansaço e pela tristeza. Todas as manhãs, levantava-se, colocava o lenço na cabeça e se dedicava às tarefas diárias. Lavava roupas pesadas no tanque, esfregando até os dedos sangrarem, e à noite, mal conseguia se curvar para se deitar. Rita, cada vez mais impaciente, enxergava na sogra um fardo, alguém que atrapalhava sua vida de conforto e aparência. Não queria se responsabilizar pela fazenda nem pelos afazeres domésticos, usando a velhice de Dona Azira como pretexto para humilhá-la. A senhora não vai ficar deitada o dia inteiro, vai? Dizia Rita com um olhar gélido. Tem roupa para lavar, chão para varrer, arroz para peneirar. Vou fazendo aos poucos. Dona Zira respondia: Meu corpo já não aguenta muito, então trate de aguentar. Enquanto morar aqui, vai trabalhar. Assim, os dias continuavam, marcados por tensões e desentendimentos. Naquela noite, quando Paulo ligou, Rita disfarçou. Está tudo ótimo por aqui, amor. Sua mãe está até mais ativa, me acredita? Do outro lado da linha, ele riu. Que bom, meu bem. Mãe gosta de se sentir útil. Cuida bem dela para mim, viu? Pode deixar, respondeu Rita com um sorriso que escondia a frieza. Enquanto isso, Dona Zira rezava baixinho em seu quarto simples, buscando força para enfrentar mais um dia. Senhor, me dá força. Que desafios ainda a aguardavam?
Eu só queria viver meus últimos anos em paz. A vela tremulava ao lado da cama, iluminando seu rosto cansado, mas ainda repleto de fé. Era apenas o início de um sofrimento que ninguém poderia imaginar até onde iria. Em um domingo quente, daqueles em que o sol parece não ter piedade, Teresa presenciou uma cena que nunca esqueceria. Rita despertou cheia de entusiasmo, como se o universo girasse em sua volta. Hoje teremos um churrasco, Dona Zira. Convidei alguns amigos da cidade para conhecer a fazenda. Quero que tudo esteja impecável, proclamou, vestindo um vestido novíssimo e borrifando um perfume sofisticado. Dona Zira, acomodada em uma cadeira de palha, ergueu-se com dificuldade. Posso ajudar, minha filha? O que deseja que eu faça? Varra o quintal, arrume a mesa, corte os legumes e, por favor, evite tocar nas travessas com essa mão suja de terra, respondeu Rita. A idosa, com a cabeça baixa, começou a realizar as tarefas com passos lentos e determinados. O sol já estava bem alto quando os convidados começaram a chegar. Carros de luxo estacionavam em frente à porteira, risadas ressoavam e Rita sorria como se fosse a proprietária de um grande império. Ela queria exibir ostentação em meio à simplicidade, usando a sogra como mero instrumento. Enquanto isso, Dona Zira lutava para carregar um saco de arroz até o depósito, um peso excessivo para suas forças. Cambaleando e tropeçando, a idosa tentava cumprir a tarefa enquanto Rita permanecia parada, de braços cruzados. Acelera, velha! Isso é apenas um saco! Gritava Rita. Estou me esforçando, minha filha, só mais um pouco? Respondia Dona Zira, ofegante. Seu corpo tremia e, de repente, ela desabou de joelhos. Rita simplesmente virou-se e disparou. Levanta, senão vai ficar sem jantar. Teresa, que estava por perto, correu até a avó e a ajudou a se levantar, em lágrimas. A senhora vai se machucar assim. Dona Zira, com voz frágil, retrucou. Deus está vendo tudo, minha filha. Ninguém maltrata impunemente. Um dia a verdade virá à tona. Teresa secou as lágrimas, mas sua alma ardia de indignação. Pensou em contar tudo a Paulo, mas sabia que ele estava distante, viajando até a trabalho, e que Rita poderia distorcer os fatos com mentiras. À noite, sozinha no quarto, Dona Azira ajoelhou-se diante da pequena imagem de Nossa Senhora. Não desejo vingança, meu Deus, apenas anseio por paz. Será que a verdadeira paz pode ser alcançada em meio a tanta dor? Mas, se for da tua vontade, mostra a ela que o mal nunca triunfa sobre o bem. Foi naquele silêncio de fé que algo começou a mudar, pois o destino silencioso iniciava sua preparação. A semente da transformação estava sendo plantada, mas ninguém poderia imaginar a magnitude da tempestade que se aproximava. Durante o churrasco, Dona Azira servia os convidados com uma bandeja em mãos trêmulas, enquanto Rita, à distância, observava e ria com desprezo. Cuidado aí, hein, Dona Azira? Provocou. Não vai deixar cair nada, exclamou, causando risadas ao redor. Está tudo bem, minha filha, respondeu a idosa, tentando esconder o embaraço. Contudo, o calor e o esforço eram excessivos, e em um momento inesperado, Dona Zira tropeçou em uma raiz e caiu enquanto levava copos de suco até a mesa. Os copos se estilhaçaram no chão, o suco se espalhou e o ambiente ficou em silêncio. Rita, sem qualquer pudor, soltou uma gargalhada. Olha isso! Pedi para você ter cuidado, mas parece que faz de propósito para me envergonhar. Eu não quis, tentou argumentar a Zira, ajoelhada com as mãos trêmulas. Levanta e limpa isso agora! Gritou Rita. Alguns convidados trocaram olhares, claramente desconfortáveis, mas ninguém se atreveu a intervir. Nesse momento, Teresa, observando da cerca, não conseguiu se conter e questionou: Rita, não tem vergonha? Não, é uma mulher idosa. Cuida da sua vida, Teresa, respondeu visivelmente irritada. Esta casa é minha e aqui quem manda sou eu. Dona Azira, com o olhar perdido, tentou se levantar,
mas suas pernas fraquejaram. Teresa apressou-se, ajudou-a a ficar de pé e sussurrou: Chega-se, Azira, isso já passou dos limites. Não faz isso, minha filha, não quero confusão, respondeu a idosa com uma voz quase inaudível. Deus está vendo. Rita virou as costas, rindo com desprezo, e retornou aos convidados. Gente, desculpem o show da minha sogra, velhice é fogo, né? Zombou, fazendo alguns rirem sem graça. O que ela ignorava era que Teresa havia registrado tudo, cada palavra, cada humilhação, cada lágrima. O vídeo guardado no celular seria o elemento que mudaria radicalmente o destino daquela família. À noite, um silêncio pesado dominou a fazenda. Dona Zira permaneceu no quarto sem jantar, contemplando o retrato do falecido marido sobre o criado mudo. Ah, Zé, se o senhor visse o que se tornou nossa casa, murmurou enxugando as lágrimas. Como será que o futuro se desenrolará para essa família marcada pela dor e pela desunião? Do lado de fora, a lua iluminava o terreiro deserto, e no coração da velha senhora restava apenas a mesma fé que em breve mostraria que o mal nunca prevalece por muito tempo. Se essa parte da história tocou seu coração, curta, pois é isso que nos motiva a continuar trazendo relatos reais que emocionam aqueles que viveram um Brasil autêntico. As semanas seguintes foram marcadas por um profundo silêncio, e após o churrasco, a fazenda parecia mais sombria, como se o ar tivesse perdido sua leveza. Dona Zira andava cabisbaixa, com os olhos fundos e o corpo cada vez mais debilitado. Mas mesmo assim continuava a trabalhar, varrendo o terreiro, alimentando as galinhas e tentando manter a casa em ordem. Havia ainda uma fagulha de esperança de que, um dia, as coisas poderiam melhorar. Enquanto isso, Paulo, seu filho, estava há quase um mês ausente, viajando em um caminhão e transportando mercadorias pelo interior do país. Ele ligava de vez em quando, mas sempre com pressa, falando entre o barulho do motor e a música que tocava no rádio. Oi, mãe, tudo certo por aí? Perguntava ele. Tudo sim, meu filho. Deus está cuidando de nós, respondia Azira, tentando disfarçar o cansaço que a consumia. E a Rita está te ajudando direitinho? Está sim, está tudo tranquilo, mentia Azira, forçando um sorriso que ele não poderia perceber. Do outro lado da linha, Rita sempre dava um jeito de aparecer, garantindo a Paulo que tudo estava bem. Oi, amor, tudo ótimo aqui. Sua mãe só está forte, viu? Até parece mais disposta. Que bom, meu bem. Cuida dela para mim, tá? Dizia Paulo, sem imaginar a realidade por trás das palavras. Pode deixar, e desligava com um sorriso gélido. Enquanto isso, Teresa, a vizinha, tornava-se cada vez mais inquieta ao observar Dona Zira definhar, com as mãos machucadas e o olhar perdido. Em um certo dia, decidiu confrontar Rita de uma vez por todas. Rita, não sei o que você pensa da vida, mas o que está fazendo com essa senhora é crueldade. E quem é você para me dar lição de moral? Respondeu Rita com ironia. Cuida da sua casa, Teresa, aqui eu mando. Pode até mandar na casa, mas no destino não. E Deus não dorme, minha filha. Rita riu de forma debochada. Ah, me poupe dessas conversas de beata. O mundo é de quem sabe se aproveitar. Naquela noite, Teresa tomou uma atitude decisiva. Pegou o celular, abriu o vídeo que havia gravado no churrasco, a cena da humilhação pública, e enviou para Paulo. Não escreveu nada, apenas enviou. Será que ele entenderia a gravidade da situação? Paulo recebeu a mensagem enquanto estacionava o caminhão em um posto de gasolina em Goiás. Curioso, abriu o vídeo e, à medida que assistia a mãe sendo insultada, caindo ao chão e ouvindo a risada cruel de Rita, suas mãos começaram a tremer. Não, não pode ser, murmurou com os olhos marejados. Ligou imediatamente, mas Rita não atendeu. Tentou novamente, mas nada. A raiva e o desespero tomaram conta dele.
O que você fez, Rita? Você fez isso com a minha mãe? Gritava sozinho dentro da cabine do caminhão. Sem pensar duas vezes, deu partida e dirigiu a noite inteira, sem parar, com o coração apertado e a mente fervilhando. Cada quilômetro percorrido era uma mistura de culpa, medo e amor. Enquanto isso, na fazenda, Dona Zira tentava acender o fogo para preparar um pouco de mingau. Estava fraca, tremendo e mal conseguia manter as mãos firmes. O vento batia nas janelas e o cheiro de fumaça se espalhava pelo ar, criando um cenário de desolação. Lá fora, Rita aguardava na varanda inquieta e resmungou. Até cozinhar virou um drama. Quando foi no barulho de um motor potente interrompeu o silêncio da fazenda, Rita, ainda sentada, ergueu a cabeça, intrigada. Que barulho é esse? Murmurou, franzindo a testa. O sol se punha e logo o caminhão azul de Paulo apareceu na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Seu coração gelou ao sussurrar nervosa. Ele voltou? Dona Zira, ajoelhada e varrendo o terreiro com uma vassoura desgastada, olhou assustada. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto dizia baixinho, com um sorriso frágil: É meu filho. O caminhão parou em frente à casa e Paulo desceu rapidamente, ainda com a roupa de viagem e o rosto suado. Mãe! Gritou Azira, tentando se levantar, mas suas pernas falharam. Ele correu até ela e a abraçou, exclamando: Mãe do céu, o que fizeram com a senhora? A cena, carregada de emoção, foi interrompida pela aparição de Rita na porta, que se esforçou para sorrir. Amor, que surpresa! Eu nem sabia que você vinha hoje. Paulo, com um olhar severo, levantou-se lentamente. Pois é, decidi vir porque recebi um vídeo. O semblante de Rita empalideceu. Vídeo? Que vídeo? Ele prosseguiu. O vídeo onde você humilha minha mãe na frente de todos, rindo enquanto ela cai no chão. Ela gaguejou. Amor, isso foi um mal-entendido. Era apenas uma brincadeira. Brincadeira? Exclamou ele, avançando um passo. Você considera isso uma brincadeira? Olhe para ela, Rita. Minha mãe está doente, desnutrida. Dona Zira, com a voz frágil, tentou intervir. Não briga, meu filho. Não quero confusão. Paulo, em lágrimas, disse: Mãe, você deveria ter me contado. Eu confiei nela, continuou ele. Não quis te preocupar. Paulo, você trabalha tanto. Achei que fosse só uma fase difícil, respondeu Azira. Desesperada, Rita tentou se aproximar, mas a tensão no ar era palpável. Eu cuidei dela, Paulo. É tudo mentira dessa vizinha fofoqueira. Nesse instante, Teresa apareceu na estrada, segurando o celular. Mentira! Quer que eu mostre o vídeo de novo? Afirmou ela firme. O silêncio pairou sobre o local, e Rita baixou a cabeça sem conseguir se defender. Paulo olhou para Rita com desprezo. Você me enganou, Rita. Fingiu ser uma boa esposa, mas tratou minha mãe pior do que um animal. Ela começou a chorar. Eu errei, Paulo. Eu me exaltei. Ele a interrompeu. Não, Rita, você revelou quem realmente é. Virou-se para Teresa e agradeceu. Obrigado, Teresa. Enquanto isso, Paulo dirigia seu caminhão pela estrada de terra, o ronco do motor ressoando em meio ao silêncio da manhã. Com os olhos marejados e a voz trêmula, ele sussurrou: Aguenta firme, mãe. Estou chegando. A fazenda Boa Esperança despertou sob um céu nublado, com o vento forte agitando as árvores do quintal. Paulo passou a noite em claro, sua mente uma tempestade e seu coração um peso. As recordações da mãe sofrendo e as palavras frias de Rita surgiam em sua memória como feridas abertas. Ao sair do quarto, encontrou Dona Zira na cozinha, mexendo o café com mãos trêmulas, esforçando-se para sorrir apesar da tristeza. Bom dia, meu filho. Conseguiu dormir um pouco? Perguntou ela. Não dormi nada, mãe, respondeu Paulo. Não se atormente, Paulo. O mal se desfaz por si só, mas o que ela fez não tem perdão.
Pouco depois, Rita entrou, vestida de forma simples, com os olhos inchados de tanto chorar. Paulo, eu sei que te magoei. Eu perdi a cabeça, confessou ela. Perdeu a cabeça ou revelou o que sempre foi? Interrompeu ele, com firmeza na voz. Eu estava nervosa. Sua mãe me provocava. Ela me olhava como se estivesse me julgando a todo momento. Não ouse colocar a culpa nela, Rita. Foi ela quem te deu abrigo, alimento e respeito. E o que você ofereceu em troca? Humilhação. O silêncio dominou a cozinha e o vento batendo na janela parecia ser o único som presente. Dona Zira tentou intervir. Paulo, meu filho, não fala assim com a esposa. O que passou, passou. Mas ele balançou a cabeça. Não, mãe, dessa vez não dá para fingir que está tudo bem. Rita começou a chorar ainda mais. Eu me arrependo, Paulo. Juro, fui injusta, fui ingrata. Essa confissão poderia mudar o rumo de suas vidas? Sei que não mereço seu perdão, mas não queria te perder. Paulo ajudou a mãe a entrar em casa e sentou-se ao seu lado. A senhora não vai mais passar por isso, não ouviu? Esta casa é sua, mãe. Sempre foi. Dona Zira sorriu com os olhos marejados e disse: Só desejo paz, meu filho. Não guardo rancor dela, mesmo após tudo isso. O ódio envelhece o coração, Paulo, e o meu já está cansado demais para carregar essa carga. Naquele instante, Paulo compreendeu que a força da mãe não vinha dos braços, mas da alma. E você, se estivesse no lugar de Paulo, conseguiria perdoar alguém que fizesse isso com sua mãe? Deixe aqui nos comentários o que seu coração faria nessa situação. Aquela noite se arrastou e nenhum deles conseguiu descansar adequadamente. O que se desenrolaria nos dias seguintes mudaria o curso daquela história para sempre. Não consigo mais te olhar e ver a mulher que amava, disse ele sem elevar a voz, mas com uma firmeza que cortava o ar. Ela caiu de joelhos tentando segurar a mão dele. Me perdoa, me dá uma chance. Ele se afastou lentamente com os olhos marejados. Era o que minha mãe desejava todos os dias, e você sempre recusou. Agora é tarde, Rita. Comovida, Dona Ázira aproximou-se e pousou a mão no ombro do filho. Paulo, meu filho, não permita que o ódio te cegue. Eu já te ensinei. Quem grita perde a razão, quem perdoa encontra fora a paz. Ele respirou profundamente e respondeu: Não quero ódio, mãe. Desejo justiça. Nesse momento, ele proferiu algo inesperado. A partir de hoje, esta fazenda será novamente sua, mãe. Irei ao cartório ainda hoje. Você é a verdadeira proprietária deste lugar. Rita ergueu o olhar, tomada pela angústia. O quê? Paulo, não faça isso comigo, eu te ajudei. Fiquei aqui sozinha enquanto você viajava. Sozinha? Não. Você tinha minha mãe para explorar, e agora ela viverá em paz. As palavras ressoaram pela casa como um soco, e Rita desabou no chão, em lágrimas. Paulo se virou e saiu pela porta, sem olhar para trás. Do lado de fora, o céu escurecia, prenunciando chuva. A primeira gota caiu exatamente quando Dona Zira enxugava as lágrimas e murmurava: Que Deus tenha compaixão dela. Naquela mesma noite, enquanto o trovão retumbava ao longe, Rita organizava suas poucas posses. Ela deixou a fazenda com o coração despedaçado, sem saber para onde ir. Contudo, o destino, que tantas vezes foi cruel com Dona Zira, ainda guardava uma surpresa, algo completamente imprevisto. O que será que o futuro reserva para cada um deles? Os dias que se seguiram à partida de Rita foram marcados por um silêncio profundo na fazenda Boa Esperança. Dona Azira parecia mais leve, embora ainda frágil. A casa voltou a exalar o aroma de café fresco, enquanto o canto dos pássaros se misturava ao sussurro do vento. A paz, que parecia ter se esvanecido, começava a dar sinais de retorno. No entanto, Paulo sabia que o coração da mãe ainda doía. Mesmo após tudo, ela não falava mal de Rita, não reclamava e não desejava vingança. Apenas seguia a vida em silêncio,
cuidando da horta, alimentando as galinhas e rezando todas as noites. Enquanto isso, na cidade vizinha, Rita vivia uma realidade oposta. Sozinha, sem dinheiro e sem o aconchego da fazenda, passou a residir em um pequeno quartinho nos fundos de uma pensão. As pessoas sussurravam ao vê-la passar, dizendo: é aquela mulher que maltratava a sogra. Ela fingia não ouvir, mas por dentro o arrependimento a consumia. Certa noite, sentada na beira da cama e segurando uma foto antiga do casamento, Rita chorou baixinho, murmurando: eu destruí tudo e, o pior, magoei quem sempre me quis bem. Com o passar do tempo, veio uma notícia inesperada. Rita estava grávida, sozinha e sem apoio, sem o marido e sem a família. O medo a dominou, e, embora pensasse em se esconder, a barriga crescia e a solidão pesava sobre seus ombros. Entre lágrimas, decidiu que precisava reparar seu erro antes que o destino lhe cobrasse um preço ainda mais alto. Assim, em uma tarde chuvosa, um mês depois, ela retornou à fazenda. Com as roupas encharcadas, o semblante cansado e os olhos repletos de vergonha, bateu suavemente na porta. Dona Zira, surpresa, foi quem atendeu. Paralisada por um instante, sem saber se o que via era real, indagou: Rita, és tu? A resposta de Rita foi simples e direta: sou eu, Dona Zira, vim pedir perdão. O silêncio se prolongou por alguns segundos, enquanto a chuva caía forte sobre o telhado. Rita prosseguiu com a cabeça baixa. Eu errei, errei muito, fui cruel e ingrata, e agora pago o preço. Estou sozinha, esperando um filho, e não tenho para onde ir. Dona Zira segurou o batente da porta com mãos trêmulas, seu coração pulsando rápido. Nesse momento, Paulo, que se aproximava do curral, ouviu a voz e parou na entrada, surpreso. O que ela está fazendo aqui, mãe? Questionou. Calma, meu filho, respondeu Azira com voz tranquila. Deixa ela falar. Rita, encharcada e com o rosto marcado pelo arrependimento, declarou: não vim pedir abrigo nem dinheiro, apenas vim pedir perdão. Dona Zira se aproximou lentamente, sentindo que aquele encontro poderia ser o início de um novo capítulo. Perdão é algo que se dá, não se pede. Minha filha, você ainda consegue me perdoar depois de tudo? A mãe, com um olhar terno, se aproximou e acariciou o rosto de Rita, dizendo: entre, menina, está chovendo. A casa é simples, mas aqui ninguém dorme na chuva. Em meio a essa cena, Paulo observava em silêncio. Quando Rita caiu de joelhos, chorando, exclamou: não mereço isso. Dona Zira, com sabedoria, respondeu: ninguém merece nada, minha filha. Precisamos apenas aprender. Os dias passaram a fluir em um novo silêncio, repleto de reflexão e humildade. Rita começou a colaborar nas tarefas diárias, enquanto Dona Zira, mesmo frágil, a ensinava sobre como peneirar o arroz, cuidar da horta e preparar o café com calma. Assim, a fazenda parecia renascer lentamente. Meses depois, nasceu Helena, a neta que a Zira tanto sonhou em segurar nos braços. Mesmo cansada, com as mãos enrugadas, a velha fez questão de embalar a bebê, afirmando: essa menina trará paz para esta casa. Deus sabe o que faz. Enquanto um sorriso iluminava seu rosto. Paulo desceu as escadas com passos firmes, refletindo sobre como sua vida havia mudado desde a chegada da filha. Ele estava diferente, mais introspectivo e atento. A raiva que o consumia agora dividia espaço com um novo cuidado quase tímido. Bom dia, como foi a noite? Perguntou. A Helena chorou 2 vezes, comentou Rita, mas logo se acalmou ao ouvir sua mãe cantando. Dona Zira, observando a neta no berço improvisado próximo à janela, declarou: foi apenas um acalanto antigo, uma canção que tua avó entoava para mim, Paulo. A gente guarda essas memórias no coração. Na fazenda Boa Esperança, a manhã despontava suave,
com o aroma do café recém-coado se entrelaçando ao som distante do riacho. No fogão a lenha, Rita mexia o mingau com delicadeza, vendo o vapor ascender como se fosse uma oração silenciosa. Após o nascimento de Helena, a casa adquiriu um novo compasso, e o choro da menina nas madrugadas lembrava a todos que ali havia uma nova vida, exigindo humildade para recomeçar. Dona Zira despertou antes do sol, como sempre. Sentou-se lentamente na cadeira de palha, seu corpo leve e cansado ao mesmo tempo, e fitou a nora com uma ternura que não cabia nas rugas de seu rosto. Menina, coloca menos açúcar nesse mingau. Para mim, o que a vida adoçou já é suficiente, sugeriu. Rita sorriu timidamente, sem coragem de encarar os olhos da sogra. Estou aprendendo, dona Zira, devagar, mas estou, respondeu. A idosa, com um gesto gentil, estendeu a mão trêmula para tocar o ombro dela, reafirmando que ninguém nasce sabendo. O essencial é querer melhorar. Após o café, Rita respirou fundo. As palavras surgiram despidas de adornos, como quem não deseja se esconder. Paulo, sei que você entrou com um pedido de divórcio, não vou impedir. Apenas quero consertar o que está ao meu alcance. Ele respirou profundamente e confirmou: o divórcio prossegue. A fazenda ficará com minha mãe. Já decidi. Mas ninguém aqui vai te negar abrigo enquanto cuida da Helena e da sua própria consciência. Rita concordou, com os olhos marejados, e expressou: não peço nada além de respeito e trabalho. Paulo, emocionado, olhou para as duas mulheres, uma que o gerou e outra que agora carregava o arrependimento transformado em amor. Embora a dor do passado ainda estivesse presente, ela se converteu em lição, uma das mais belas que o tempo poderia ensinar. E assim, naquela mesma varanda onde outrora ecoavam risadas de desprezo, agora se ouvia o suave murmúrio do vento, o aroma do café e uma criança adormecida tranquilamente no colo da avó. Pois no final, o perdão sempre chega. Mesmo que leve tempo, ele encontra seu caminho. Você que acompanhou essa história até aqui, acredita que Dona Zira merece justiça? Deixe nos comentários justiça por Dona Zira. Se a senhora permitir, Dona Zira, desejo aprender a cuidar da horta e dos animais. Quero ser útil. A gente aprende plantando, disse a idosa. A terra só dá frutos quando a mão é sincera. Nos dias que se seguiram, a rotina se transformou em aprendizado. Rita trocou o perfume sofisticado pelo aroma da natureza e os sapatos altos pelo contato direto com o chão. Aprendeu a peneirar arroz sem deixar cair grãos, a ordenhar a vaca sem machucar o animal e a estender a roupa no varal sem permitir que o vento a bagunçasse. Às vezes cometia erros, mas em outras ocasiões acertava por acaso. Em todas as situações, pedia desculpas quando sua voz se elevava e expressava gratidão quando recebia um silêncio compreensivo. Teresa, a vizinha, começou a visitá-la com maior frequência, trazendo um pão recém-assado, uma garrafa de leite fresco e um conselho breve. O povo da cidade ainda comenta, Rita, comentou em uma tarde, apoiada no batente da porta. Mas quem não vive não deve se importar. Eu e minha horta. A vida é sua. Aceito as críticas, Teresa, respondeu Rita. O que não aceito é desistir de mudar. Então não desista, concluiu a vizinha com um gesto de assentimento. Em um domingo, Rita decidiu ter coragem para ir à igreja do vilarejo, levando Helena no colo e sentando-se nas últimas fileiras. Que novas experiências aguardam essa jornada de transformação? O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca, mas ela manteve a cabeça erguida. Ao término da missa, aproximou-se do padre e disse: vim pedir perdão, padre, não por obrigação, mas por necessidade. Com a sinceridade que trago no coração, quero pedir perdão também àqueles que presenciaram meus erros e se calaram por vergonha. O padre colocou a mão no ombro dela e respondeu: o perdão é uma ponte. Aqueles que têm coragem de atravessá-la mudam de lado. Naquela tarde, a fazenda recebeu poucas visitas.
Duas vizinhas trouxeram ovos e sementes de alface. E, embora não houvesse abraços calorosos, um respeito tímido começava a brotar. Enquanto isso, Paulo observava em silêncio, como se seu coração estivesse um passo atrás de sua mente. A mente dizia: cuidado, enquanto o meu coração respondia: olhe novamente. O teste surgiu numa noite fria, quando Dona Zira teve um mal-estar. Sua palidez se intensificou rapidamente. A visão escureceu e ela precisou se sentar no chão da cozinha. Rita foi a primeira a notar, correndo para levantar a idosa com delicadeza e acalmando o pânico com a firmeza que costumava direcionar aos seus erros. Sente-se aqui, dona. Respire comigo. Um, dois, devagar. Vou buscar água com sal. Paulo, aflito, cobriu os ombros da mãe com seu casaco e correu para o posto de saúde da comunidade, voltando com soro, orientações e um remédio simples. Durante a madrugada, Rita permaneceu sentada ao pé da cama, trocando panos frios na testa da idosa e cantando a mesma canção que aprendera 2 dias antes. Estou aqui, viu? Ao amanhecer, Dona Zira abriu os olhos e encontrou Rita com a cabeça inclinada, dormindo na cadeira, a mão ainda segurando a sua. Menina, sussurrou a idosa, puxando delicadamente os dedos da jovem. Rita despertou sobressaltada e perguntou: estou aqui? Você está melhor? Dona Zira respondeu: estou, e percebo que você está se esforçando de verdade. Estou sim, Dona Zira, estou mesmo. A idosa então disse: então ouça, o perdão não significa esquecer, mas sim optar por recordar sem deixar a ferida aberta dentro de nós. Tocando suavemente o peito, eu decidi lembrar sem dor. Rita chorou em silêncio, como alguém que recebe uma água que não sabia que precisava. Obrigada, eu vou honrar isso. Com o passar do tempo, Paulo começou a notar a transformação que não se verbaliza, mas apenas se vive. Não havia discursos, apenas pequenos gestos que falavam mais alto. Rita escolhia as melhores frutas para Dona Zira, limpava o quintal antes do sol nascer e acordava nas primeiras horas da madrugada para embalar Helena. Quando se irritava, silenciava-se para não machucar, mostrando que o amor pode se manifestar nas mais sutis ações do dia a dia. Certa vez, ao voltar da roça, Paulo encontrou Dona Zira ensinando a mãe a usar um novo rádio para ouvir músicas antigas. É só girar aqui, Dona Zira, viu? Pegou a estação. Oxente, até música parece recomeço, brincou a idosa com um riso contido. Paulo ficou parado, observando a cena como quem descobre um galho verde em uma árvore que parecia morta. No domingo seguinte, houve um almoço simples com arroz, feijão, quiabo e frango caipira. Todos se sentaram à mesa, com Dona Azira segurando Helena no colo, Paulo de um lado e Rita do outro. Antes de comer, a idosa pediu a palavra. A vida me ensinou a não guardar ressentimentos. Eu perdoo, Rita, não porque você mereça, pois nenhum de nós merece tudo de bom que recebe, mas porque preciso ser leve para carregar Helena no colo e enfrentar o que resta dos meus dias. Rita levou a mão ao rosto contida e respondeu: eu aceito esse perdão como quem recebe uma nova chance e prometo ser a má mulher que Helena se orgulhará de chamar de mãe. Paulo respirou fundo, ainda com reservas, mas sentindo a paz entrando lentamente por alguma fresta. O perdão da minha mãe é suficiente para esta casa, afirmou. O resto eu irei construindo aos poucos. Respeito não se pede, se cultiva. Na varanda, o vento trouxe o aroma de chuva e a promessa de colheita, criando uma nova tranquilidade que não se confundia com esquecimento. A ferida cicatrizava e, como toda cicatriz, dizia sem palavras: eu existi. O lar, que antes era palco de humilhação, agora reaprendia a ser abrigo. Se você acredita que Dona Zira suportou mais do que qualquer coração deveria, deixe seu comentário. Justiça para Dona Zira. O vento soprava suave sobre os campos da fazenda Boa Esperança quando Rita entrou em trabalho de parto. Era uma madrugada gelada
em que o silêncio do campo era interrompido apenas pelo canto distante dos grilos. Paulo correu até o quarto da mãe, aflito, chamando: Mãe, é a Rita. As dores começaram e Dona Azira, mesmo debilitada, levantou-se apressada, com o lenço ainda preso nos cabelos brancos. Então o momento havia chegado. Meu filho, vai buscar água quente e um pano limpo. Deus guiará nossas mãos. Naquela hora, não havia espaço para passado ou rancor, apenas a urgência da vida que se preparava para nascer. Rita gritava de dor. Seu rosto estava molhado de suor e lágrimas. Eu não vou aguentar, disse ela. Vai sim, minha filha. Respira fundo. A dor vem para nos mostrar a força que temos dentro de nós. Durante horas, a casa se encheu de orações, choros e esperanças. A cada contração, Rita apertava a mão da sogra, enquanto Dona Zira, firme, repetia suavemente uma prece. Quando o primeiro choro de Helena ressoou pela madrugada, parecia um sinal divino. Paulo caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo livremente, e a emoção tomou conta do ambiente. Ela nasceu, minha filha nasceu. Dona Zira segurou a neta com delicadeza, seu rosto iluminado por uma serenidade que brotava de seu interior. Olha só, Rita, é linda, tem os olhos da mãe e o coração da mulher que aprendeu a recomeçar. Embora Rita chorasse, agora era por um motivo diferente. Eu não mereço esse perdão, refletiu, mas Dona Zira respondeu: Ninguém merece tudo que recebe, minha filha. Deus dá por amor. As semanas seguintes foram repletas de aprendizado e ternura. A pequena Helena trouxe uma paz que há muito não habitava aquele lar. Enquanto isso, Paulo construía um berço simples de madeira e Rita cuidava da horta, aprendendo ela a fazer o feijão da maneira que Dona Zira ensinava, com calma, fé e um fio de paciência. Em um momento especial, a idosa sentou-se na varanda com a neta nos braços, enquanto o sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e dourado. Essa menina vai crescer vendo amor, não brigas, e entenderá que família é perdão, não castigo. Paulo e Rita trocaram olhares silenciosos, como se aquele instante fosse suficiente. Não havia promessas nem discursos grandiosos, apenas a certeza de que o passado ficaria como uma lembrança e que o futuro poderia florescer junto com Helena. Com o passar do tempo, Dona Zira começou a fraquejar. O corpo pedia descanso, mas o espírito permanecia firme. Mesmo cansada, fazia questão de embalar a neta todas as noites, sussurrando: Dorme, meu anjinho. Dorme com o coração limpo para nunca precisar aprender a perdoar chorando. Paulo se aproximou e ajoelhou-se ao lado da mãe, expressando sua gratidão. Mãe, a senhora deu sentido a tudo novamente. O inverno chegou cedo naquele ano, e as manhãs na fazenda Boa Esperança se apresentavam envoltas em uma neblina baixa, acompanhada de um frio sutil que penetrava pelas frestas das janelas antigas. Rita, já habituada à rotina do campo, acendia o fogão a lenha antes mesmo do sol nascer, enquanto Dona Zira aquecia as mãos junto ao braseiro. Hoje a senhora não vai sair para o sereno, comentou Rita, ajeitando um chale nos ombros da sogra. Deixe que eu cuido da horta e do galpão. Dona Zira, com um sorriso, respondeu: Menina, eu ainda sei trabalhar na terra. E soltando uma risada, Zoe acrescentou: Mas vá, a colheita do quiabo não espera por quem se acomoda. O dia seguia seu curso habitual, até que um batido apressado reverberou no portão. Era Osório, o vaqueiro da propriedade vizinha, com um chapéu na mão e uma expressão preocupada. Paulo, o galpão de vocês está exalando cheiro de fio queimado. Passei por ali e vi fumaça saindo por uma fresta. É melhor dar uma olhada. Paulo empalideceu, sem entender a gravidade da situação. Como assim, seu Osório? Rita, fique com sua mãe e com a Helena. Ele disparou pelo terreiro e Rita o seguiu sem hesitar, movida pela urgência. Ao empurrar a porta do galpão, uma fumaça escura escapuliu como um animal acuado.
Uma antiga extensão ligada ao despolpador de arroz estava próxima a uma pilha de palha seca. Em segundos, a fumaça se tornou densa, aumentando a tensão no ambiente. Água! Gritou Paulo. Traga um balde! Rita pegou dois de uma vez e correu até a bica. As mãos tremiam, mas ela não hesitou. Voltou encharcada, ofegante, com os olhos ardendo. Aqui está mais água. Fique para trás, Rita. Paulo tentou segurá-la. Eu resolvo isso. Ninguém resolve nada sozinho, Paulo. Assim, eles se revezaram, criando uma corrente improvisada entre a bica e o galpão, enquanto a fazenda mergulhava em um silêncio bonito, repleto de paz. A pequena Helena continuava não a dormir, e Dona Alzira, sorrindo, olhou para o céu. Agora sim, Zé, a casa voltou a ter amor, murmurou, recordando-se do marido falecido. Rita enxugou os olhos, tocada pela cena. A senhora é mais forte do que eu imaginava que alguém pudesse ser. Não, menina. Eu apenas aprendi que quem guarda rancor não vive, só adoece por dentro. A vida, que antes parecia injusta, agora revelava seu equilíbrio. O mal havia se rendido ao perdão, e a dor se transformara em recomeço. E você que está ouvindo essa história, já se inscreveu? Muitas narrativas emocionantes estão por vir, daquelas que tocam fundos e o coração. Dona Alzira aguardava em casa, segurando Helena no colo e um terço entre os dedos. Ao ver Rita entrar com o rosto coberto de cinzas, foi a primeira a falar. Graças a Deus! Exausta, Rita se ajoelhou e apoiou a cabeça no colo da idosa. Prometi que cuidaria daqui, Dona Alzira. Você fez o que prometeu, respondeu a velha, acariciando os cabelos dela com calma. No dia seguinte, a notícia se espalhou pelo vilarejo e Teresa apareceu com um bolo de fubá ainda quentinho. Vim ver com meus próprios olhos. Dizem que foi a Rita quem salvou o galpão. Envergonhada, Rita desviou o assunto. A gente só fez o que tinha que ser feito. Tem quem, na hora do aperto, desista. E você ficou? Perguntou Teresa com sinceridade. O povo comenta muito, mas também sabe reconhecer quando alguém se transforma. Entretanto, apesar do susto superado, a saúde de Dona Azira piorou com o frio e a fumaça. Uma tosse persistente a derrubou 2 dias depois, levando Paulo a levá-la ao posto de saúde, onde o médico foi direto ao ponto. Bronquite agravada. Precisa de repouso, remédios e nada de esforço, informou o doutor. A senhora tem alguém que possa ajudar em casa? Indagou. Tenho sim, doutor, respondeu Azira olhando para Rita. Tenho minha nora. Nas semanas seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Rita assumiu todas as responsabilidades, cuidando da horta, dos animais e da cozinha. Ela lavou roupas e varreu o quintal, sempre atenta às necessidades da família. De madrugada, quando a tosse se intensificava, sentava-se ao pé da cama de Azira e aquecia leite com mel. De manhã, afagava Helena e colocava o berço perto da janela, onde o sol entrava mais suave. Paulo observava em silêncio essa dança de cuidados, questionando-se sobre o poder da dedicação no cotidiano. Em uma tarde, ao retornar do curral, Paulo encontrou um caderno aberto sobre a mesa da cozinha. Eram contas da fazenda, escritas por Rita com uma letra grande e cuidadosa. Entradas, saídas, previsão de colheita, conserto do despopador e troca da fiação do galpão estavam todas ali. Você fez tudo isso? Ele perguntou, surpreso. Eu cometi muitos erros quando tinha conforto. Agora que tenho trabalho, quero fazer tudo certo, respondeu ela. E tem mais. Marquei com o eletricista da cidade para revisar tudo. Vou pagar com o que guardei dos meus bicos na pensão. Não era necessário, disse ele. Era sim. Quero devolver o que ajudei a estragar, afirmou Rita sem elevar a voz. Enquanto isso, seu Osório trouxe um cobertor para abafar as chamas no ponto mais crítico. Quando parecia que o fogo iria vencer,
Rita jogou o último balde bem no foco da faísca, e com um golpe de sorte e perseverança, as chamas se apagaram, restando apenas fumaça e palha encharcada. Naquela noite, enquanto lavava as mãos no tanque, Teresa se aproximou discretamente. O pessoal da igreja quer organizar um mutirão aqui para consertar o telhado da varanda, anunciou. Eu afirmei que vocês nunca rejeitam auxílio. Rita secou as mãos no avental e respondeu: Nós aceitamos, Teresa, mas deixa eu preparar a comida para o pessoal no dia. É o mínimo que posso fazer. Eita, essa é a Rita que Minas adora ver, brincou a vizinha. Foi em um desses dias de mutirão que Dona Zira, sentada na cadeira de palha, chamou Paulo com um gesto, como se soubesse que havia mais a ser feito. Meu filho, vai lá no criado e traz a caixinha de lata azul. Ele trouxe uma carta cuidadosamente dobrada. Escrevi quando a tosse apertou, disse a Zira. Caso Deus me chamasse sem aviso prévio. Paulo então abriu a carta. A caligrafia era firme, embora trêmula nas curvas. Meu filho, se eu faltar, não deixe a casa se transformar em tribunal. O que é meu ficará para Helena sob sua guarda, mas quero algo que não cabe em papel. Mantenha a Rita sob o mesmo teto enquanto ela quiser trabalhar e cuidar da menina. A fazenda não é prêmio nem castigo, é abrigo. E abrigo só faz sentido quando a porta permanece aberta. Ao terminar, Paulo respirou fundo. O silêncio entre eles foi longo, mas não era doloroso. A senhora sempre foi maior do que nós, disse ele, dobrando a carta novamente. Não, eu apenas aprendi que perdoar é a única maneira de partir leve e viver leve antes disso, respondeu Azira sorrindo. Dias depois, a tosse finalmente cedeu. Dona Azira recuperou o fôlego e voltou a caminhar no terreiro. Em uma tarde, pediu algo que já parecia impossível. Rita, me ensina a balançar a rede com a Helena sem acordar a danada. Ensinar a senhora? Rita riu. A senhora é quem me ensinou tudo, então hoje você me retribui com essa aula. O sol se punha atrás das mangueiras quando Paulo, parado na porta, viu as duas lado a lado balançando a rede com a menina dormindo. Nesse momento, ele percebeu que a provação havia passado e que não era apenas o galpão que fora salvo. Era a casa, era a família, era o nome que permaneceria quando todos se fossem. Nessa superação, ninguém saiu ileso, mas todos saíram melhores. A fazenda, antes palco de vergonha, agora respirava respeito. Aos poucos, o vilarejo começou a chamar de Mila. O sol surgiu após dias de frio e, com ele, veio um convite inesperado. A comunidade do vilarejo organizaria a festa da colheita na praça, com barracas de comida, música e leilão de produtos da roça. Teresa chegou cedo à fazenda, batendo palmas no terreiro. Vamos lá, meu povo! A praça já pulsava de vida, com o aroma de milho assado no ar. A sanfona tocava suavemente, enquanto bandeirolas coloridas enfeitavam o espaço e o cheiro de canjica preenchia o ambiente. Dona Zira, ajeitando seu lenço, dirigiu-se à idosa ao seu lado. A senhora vem? Se Deus mandou esse sol radiante, é para agradecermos. Rita, respirando profundamente, hesitava em se juntar a elas. Desde que a humilhação se tornou um vídeo, evitava o centro e as conversas maldosas. Dona Zira, com firmeza, mas sem dureza, insistiu. Posso ficar cuidando da Helena. Você vem? Afinal, quem se esconde não planta o amanhã. Ao chegar, Rita percebeu alguns olhares e sussurros, mas Teresa rapidamente se aproximou, abrindo caminho. Façam espaço, pois hoje coisas boas estão por vir, disse, como se pressentisse o que estava por acontecer. No coreto, o locutor agradecia aos doadores do leilão, mencionando que Paulo trouxera 2 sacos de arroz da colheita recente. Enquanto isso, Rita permanecia em silêncio, segurando Helena em seu colo. A atmosfera mudou quando o locutor chamou o nome de Dona Zira, e a música cessou abruptamente.
A idosa caminhou lentamente, apoiando-se no braço de Paulo, e pegou o microfone como se fosse um terço. Gente, começou com uma voz suave. Já enfrentei muitas dificuldades na vida e aprendi que julgamento não transforma ninguém. O que realmente muda é o trabalho, a dignidade, a fé. Olhando para Rita e em seguida para o Sarapraça, continuou. Quem cometeu erros aqui buscou corrigir, e quem foi ferido optou pelo perdão. Não peço que esqueçam, mas que permitam a menina viver seu novo começo. Rita abaixou a cabeça, enquanto Teresa, próxima à barraca de bolo, enxugava os olhos com o avental. Do outro lado, uma mulher que havia falado mal de Rita dias atrás se aproximou hesitante. Dona Zira, a senhora sabe que minha língua é afiada? Eu realmente falei, mas também sei reconhecer. A Rita ficou no mutirão até o final e foi ela quem fez caldo para os pedreiros. Obrigada, dona Cida, respondeu Rita surpresa. Estou aqui para ajudar, não para receber aplausos. O locutor, emocionado, pigarreou e anunciou algo especial. O valor total do leilão de hoje será destinado ao posto de saúde da comunidade. A sugestão foi da Rita. Olhou para sua planilha com espanto. Um murmúrio percorreu a praça, desta vez sem malícia. Paulo lançou um olhar para sua ex-esposa, silencioso, mas com uma expressão mais leve do que nos últimos meses. Após o leilão, um grupo de jovens pediu para tirar uma foto com Dona Zira. Ela riu timidamente e perguntou: Foto comigo para quê, minha gente? Uma moça a abraçou e disse: A senhora é resistência, na avó. Devemos lembrar das mulheres que sustentam o lar. Ao retornar à fazenda, o trajeto parecia mais curto. Será que o peso da vergonha finalmente começava a se dissipar? O sol se escondia atrás das mangueiras quando Paulo estacionou o carro na porteira e indagou: Mãe, posso conversar? Fale, meu filho. Hoje, presenciei algo que não via há tempos. Respeito, não por mim, mas por você, e curiosamente por Rita. Rita escutou em silêncio enquanto Dona Zira interrompeu. Não estou pedindo que altere sua decisão, Paulo. Apenas desejo continuar sendo útil, mesmo que como visitante. Não é visita, respondeu Dona Zira com sinceridade. Aqui quem trabalha e cuida não é visitante, é parte da casa. À noite, enquanto Helena dormia, eles se acomodaram na varanda. O canto do grilo preenchia o ar e o aroma da terra úmida se elevava, criando uma atmosfera tranquila. Há mais uma coisa, revelou Paulo, fitando suas próprias mãos. Rita e Dona Zira trocaram olhares de expectativa. Mãe, tudo ficou conforme você desejou na carta. Está tudo regularizado. A fazenda, quando você partir, será de Helena. Até lá eu administrarei. Rita levou a mão à boca, atônita. Eu não sabia da carta e nem precisava saber, respondeu Azira. Só precisava fazer o meu papel. Não quero nada que não tenha sido conquistado com respeito, afirmou Rita. Então fique tranquila, concluiu Paulo, porque agora aqui, respeito é a norma. Nos dias seguintes, a fazenda tornou-se novamente um ponto de encontro vibrante. O eletricista compareceu e trocou a fiação, enquanto o telhado do galpão foi consertado por um mutirão. Rita montou uma pequena barraca à beira da estrada, onde vendia bolos, verduras e pacotinhos de arroz peneirado à mão. No cartaz de papelão, escreveu com uma caligrafia bonita: Boa esperança da nossa roça para sua mesa. Teresa, orgulhosa, brincou ao pagar o primeiro pacote. Esse arroz tem sabor de conquista. Certa tarde, o padre apareceu com uma novidade que despertou a curiosidade de todos. A paróquia organizaria um dia de gratidão, entregando certificados às famílias que colaboraram com o posto de saúde. Não quero papel, padre, disse Dona Azira rindo. O que desejo é ar no peito e paz no travesseiro. Então receba isso como um símbolo de memória, respondeu o padre, oferecendo um envelope a Paulo. Às vezes precisamos de recordações para quando a fé fraquejar.
No bilhete escrito à mão havia uma frase concisa: A fazenda não é prêmio, é abrigo. Paulo guardou o papel com um nó na garganta, percebendo que era a mesma ideia contida na carta da mãe, e que parecia que todo o vilarejo havia aprendido junto. Quando a lua se ergueu, cheia e luminosa, a varanda reluzia em prata. Rita embalava Helena, refletindo sobre as transformações que estavam acontecendo ao seu redor. Dona Azira, em seu canto, passava os dedos pelos grãos de arroz, como se estivesse a rezar com um rosário. Mãe, a senhora está feliz? Perguntou Paulo em um sussurro. Estou, respondeu ela, porque hoje eu sei que quando eu partir, a casa permanecerá inteira. A casa não se resume a paredes, Paulo. A casa é um jeito de ser. O vento percorreu o quintal trazendo um frescor matinal, acompanhado pelo perfume da terra renovada após a chuva. O vilarejo que presenciou a queda agora testemunhava a reconstrução, não de tijolos, mas de valores. A fazenda Boa Esperança havia mudado. O galpão estava sólido, a fiação renovada, o terreiro arrumado e a horta exibia fileiras de verde vibrante. Não havia euforia, nem discursos grandiosos, apenas a sutileza de uma vida que finalmente recuperava seu ritmo. Em uma tarde iluminada, Dona Azira pediu que colocassem a cadeira de palha sob a mangueira. Queria escutar o tempo, como costumava dizer. Rita trouxe um café fraco, exatamente como a idosa gostava. Enquanto isso, Paulo, por perto, trabalhava serrando um sarrafo para consertar a janela do quarto. Senta aqui um pouco, Rita, chamou a idosa, batendo levemente no braço da cadeira. Deixe o café esfriar comigo. Rita atendeu ao pedido, ainda com aquela humildade recente que não temia aparecer. Você está respirando mais ofegante hoje, notou Rita. É o peito lembrando que já percorreu muito caminho, sorriu Azira. Mas senta, quero te contar algo. Sem perceber, Paulo diminuiu o barulho da serra. O que foi, mãe? Perguntou ele. Já, já. Primeiro, a menina Rita ajeitou-se, sentindo de coração acelerar sem explicação. Eu devo algo que ainda não quitei? Indagou. Deve sim. A verdade que você merece ouvir, afirmou Azira, olhando profundamente nos olhos dela. Aquele vídeo do churrasco não foi apenas a Teresa que decidiu te mostrar para o Paulo, não. Rita piscou, confusa. Como assim? Eu pedi, respondeu Azira com a voz suave, mas firme. Depois que você me fez limpar o chão na frente de todos, a Teresa me agarrou pelos braços e perguntou se eu iria permitir que aquilo se tornasse um hábito. Eu respondi: Filha, manda para o Paulo, ele saberá o que fazer. Rita levou a mão à boca, surpresa. A senhora pediu? Indagou. Pedi, não para te prejudicar. Pausou buscando ar, mas para te salvar de si mesma e para proteger meu filho do engano. A tensão no ar aumentou quando Paulo se aproximou em silêncio. Mãe, foi meu jeito de gritar sem elevar a voz, completou Azira, revelando a profundidade de suas preocupações. O silêncio protege, mas às vezes também oculta o que apodrece. Aquilo precisava de luz. Rita começou a chorar, uma lágrima pesada que não buscava aplausos nem compaixão. Eu pensava que a senhora apenas me perdoava. Assim, a narrativa se tornava um aprendizado para quem a escutava, pois era uma história repleta de tristeza e humanidade, insistindo em encerrar-se no lugar onde a dignidade sempre quis residir. Se você aprecia contos emocionantes como este, deixe sua opinião nos comentários. Amo essas histórias, ou adorei a narrativa. Dessa forma, podemos trazer mais relatos de arrepiar para vocês. Dona Zira comentou com Teresa que já era o momento, e a jovem caminhou até o portão, como se o destino a tivesse convocado. Traga bucaixinha, pediu a Zira. De dentro de uma latinha de biscoitos, Teresa retirou um envelope pardo e um pendrive simples, amarrado com um barbante. Quando a tosse a atacou, a senhora pediu para aguardar, e isso foi explicado pela vizinha.
Paulo pegou o envelope e identificou o papel. Era a a carta do abrigo, não um prêmio, acompanhada de um bilhete curto e recente, escrito com uma letra trêmula. No bilhete estava escrito que, caso a vida decidisse chamar Dona Zira durante a madrugada, não deveriam permitir que a casa se tornasse uma memória dura. Era um apelo para que todos cuidassem da fazenda juntos, com Paulo na roça e Rita cuidando das contas e da cozinha. Além disso, uma parte da renda da barraca, à beira da estrada, deveria ser destinada mensalmente ao posto de saúde. O pendrive, conforme a mensagem, era para os momentos de dúvida. O que tem aqui? Perguntou Paulo, girando o pequeno dispositivo na mão. Um áudio, explicou Teresa. Gravei Dona Zira no dia do mutirão, quando ela desejou deixar tudo registrado. Olhando para essa idosa, solicitou permissão com o olhar. Posso, comadre? Claro, a verdade não morde, respondeu a Zira. Paulo conectou a caixinha de som e a voz de Dona Zira preencheu a varanda, mais ressoante e firme do que o corpo conseguia agora. Se você está ouvindo isso, é porque o coração pesou novamente. Lembra? Perdoar não é esquecer, é decidir o que fazer com a dor. Eu pedi o vídeo porque o amor também é um freio. Se não freia, despenha. Não deixem a casa despenhar. O silêncio que se seguiu ao áudio não era vazio, mas sim um silêncio profundo, onde se compreende com os pés. Rita enxugou o rosto e segurou a mão de Paulo. Eu aceito a parte que me cabe, a de trabalhar e honrar, disse ela, voltando-se para a Zira. Obrigada por me frear. Se a senhora não tivesse pedido aquele vídeo, acho que não teria retornado do lugar escuro onde eu estava. A idosa ajustou o lenço e, num gesto quase infantil, pediu: Deixe-me pegar a menina. Rita foi buscar Helena, que dormia com a boca entreaberta. Azira acolheu a neta com a mesma reverência de quem participa de uma missa em dia festivo e começou a entoar suavemente uma antiga canção. Sua voz tremulava, mas a harmonia de sua essência permanecia intacta. Paulo se ajoelhou ao lado das duas, admirando aquele momento. Mãe, a senhora deixou tudo preparado: a fazenda, as contas, a maneira como a casa deve ser, até a força que pensei não ter. Não deixei tudo pronto, não, respondeu Azira, soltando uma risadinha. Deixei encaminhado, o resto é com vocês. Nesse instante, ela fez Rita prometer, fitando-a nos olhos. Não se curve diante de comentários que queiram te levar de volta ao passado. Uma boa resposta é fruto de uma boa rotina. Eu prometo, afirmou Rita determinada. E também prometo que a barraca da estrada terá seu nome. Não precisa de nome, interrompeu Azira. Precisa de propósito. Enquanto o crepúsculo descia lentamente, as sombras das folhas dançavam nas paredes. Teresa, em silêncio, encostou-se ao batente, como se guardasse a porta do tempo. Azira acariciou a bochecha de Helena e sussurrou: Pronto, agora na casa sabe de tudo. Com isso, o corpo da idosa relaxou, como se finalmente encontrasse uma posição confortável. Não houve susto, nem alarde, apenas um longo suspiro, o mais longo, enquanto sua cabeça repousava no ombro de Rita, que sentiu o leve peso de alguém que cumpriu sua missão. Paulo encostou a testa nos dedos da mãe, enquanto Teresa, em silêncio, fez o sinal da cruz. O velório foi singelo, impregnado do aroma de café fresco e com preces sinceras. Muitas pessoas da comunidade compareceram, e alguns pediram desculpas à memória da idosa por não terem defendido sua causa no momento certo. O padre falou pouco. Não havia explicações a serem dadas, mas sim reconhecimentos a serem feitos. Dias depois, a barraca à beira da estrada ganhou uma nova lona, de tom bege, bordada de forma simples. Em um canto, um letreiro de madeira confeccionado por Paulo anunciava: Boa Esperança, cozinha de Dona Zira. Lá, Rita servia arroz peneirado, bolos de fubá e caldo quente, além de uma caixinha para contribuições ao posto de saúde.
Quem comprava levava consigo um pedaço da história, que agora fluía de forma limpa. A vida seguia, e com ela a memória de Azira permanecia viva. Numa tarde movimentada, um homem que passava lá a trabalho parou para um copo de caldo. Ele era o antigo convidado do churrasco, aquele que não teve coragem de intervir. Ao se aproximar, ficou parado, sem saber como iniciar a conversa. Eu estava lá naquele dia, confessou, evitando-se no olhar de Rita, que respirou fundo e respondeu: Eu também estava e nunca mais retornarei àquele lugar. Toma o caldo, aqui recomeçamos. Nesse momento, Paulo chegou carregando um saco de arroz nos ombros, suado e rindo como quem reencontra um bom costume. A colheita deste ano vai ser suficiente para o se posto de saúde trocar as macas? Perguntou orgulhoso. Vai dar sim, respondeu Rita, pois sua mãe já havia feito as contas antes mesmo de pensarmos nelas. Na varanda do casarão, ao entardecer, a rede balançava sozinha, mas sua presença era inegável. Uma paz pairava no ar, a de quem aprendeu as lições da vida. A reviravolta não foi um grito ou um troféu, mas uma verdade revelada no momento oportuno. Um freio puxado com amor e um abraço que uniu o que estava desfeito. A fazenda, que outrora foi cenário de humilhações e sofrimentos, transformou-se em um refúgio, mantendo a coragem de mudar e a dignidade de manter as portas abertas. O tempo, como um habilidoso costureiro, alinhavou as memórias e transformou a dor em saudade. Agora, a propriedade exibia um novo frescor, aquele da presença que persistia mesmo após a partida de Dona Zira. Embora não estivesse mais fisicamente presente, sua essência parecia residir em cada canto da casa, em cada aroma e em cada rotina que Rita e Paulo seguiam com carinho. O letreiro na barraca, à beira da estrada, Cozinha de Dona Zira, já era famoso em toda a região, atraindo motoristas que paravam para saborear o arroz e o feijão preparados no fogão a lenha. Alguns diziam que o tempero tinha sabor de abraço materno, e Rita sempre sorria, respondendo que era o tempero da saudade boa. Helena, crescendo rapidamente, corria pelo terreiro com os cabelos soltos e os pés sujos de terra e felicidade. Paulo a observava à distância com um olhar sereno, entendendo que a verdadeira paz não provém da riqueza, mas sim de uma consciência tranquila. Certa manhã de domingo, enquanto arrumava o altar da sala, Rita colocou uma vela branca ao lado da foto de Dona Zira e uma flor colhida da horta. Nesse instante, Helena, curiosa, apareceu segurando um desenho. Mamãe, olha, é a Bisa na rede com a gente, disse, exibindo o papel rabiscado com lápis de cor, que retratava as três juntas sob o pé de manga. Rita ajoelhou-se e beijou a testa da filha, elogiando a obra. Paulo, aproximando-se por trás com uma pequena caixa de madeira, revelou que havia encontrado aquilo entre os pertences da mãe. Ao abrir, mostrou um lenço bordado e um bilhete que dizia para quando a casa tivesse mais risos do que lágrimas. Emocionada, Rita levou a mão à boca e Paulo comentou que a mãe sempre soube que eles encontrariam o caminho. Nos meses que se seguiram, a vida prosseguiu seu curso e a barraca prosperou. Com parte dos lucros, Paulo e Rita realizaram o último desejo de Dona Zira, reformando o pequeno posto de saúde do vilarejo. Na parede foi fixada uma placa de madeira clara, com a inscrição à mão: Posto de Saúde do Azira, pois o cuidado é a herança que mais preserva vidas. A inauguração ocorreu de forma singela, com bolo de fubá e café coado, enquanto Teresa, emocionada, discursava sobre essa nova etapa da comunidade. Às vezes, a surpresa final é perceber que aqueles que pareciam frágeis foram os pilares de tudo. Dona Zira partiu, mas deixou um presente inestimável, um modo bonito de viver e de perdoar. Naquela noite de retorno à fazenda, Rita, acompanhada de Paulo e Helena, segurava um buquê de flores do campo.
Ela afirmava que quem cultiva amor colhe paz, enquanto olhava para o céu. E foi exatamente isso que ela fez. Rita sorriu, enxugando uma lágrima que escorreu sozinha, observando a filha adormecida nos braços de Paulo e a fazenda banhada pela luz da lua. Sussurrou. A casa permaneceu intacta, Dona Zira. Ficou como a senhora desejava. O grilo cantava, a rede balançava e a fazenda Boa Esperança pulsava como um coração sereno, batendo em três tempos: o passado, o perdão e o recomeço. Assim se concluiu uma narrativa que começou com dor e se transformou em amor. Essa história demonstrou que ninguém é pequeno demais para provocar mudanças, e nenhum coração é velho demais para recomeçar. O tempo passou como a brisa que percorre o campo, suave, mas repleta de memórias que nunca se apagam. A fazenda continuava viva, firme e com o mesmo nome que Dona Zira escolhera um dia, sem imaginar que se tornaria um símbolo de força e perdão. Helena já era uma menina curiosa, com uma fala doce e olhos que brilhavam ao ouvir as histórias da Bisa contadas por Rita e Paulo. Todas as noites antes de dormir, Rita sentava-se ao lado da filha e repetia o que aprendera com Dona Zira. Só somos verdadeiramente grandes quando conseguimos perdoar, minha filha. E Helena, com seu jeito infantil, sempre respondia: igual a senhora e a Bisa, né, mamãe? Exatamente, meu amor, dizia Rita, sorrindo com os olhos marejados. A vida parecia finalmente ter encontrado seu ritmo. A barraca na estrada prosperou e tornou-se um ponto de encontro da cidade, onde pessoas simples e viajantes paravam não apenas para se alimentar, mas para ouvir a história de Dona Zira. Sempre que alguém perguntava quem ela fora, Rita respondia com orgulho: ela foi o coração desta fazenda. Numa tarde, o céu se tingiu de vermelho e o vento trouxe aquele aroma de chuva antiga e o mesmo som que embalaram os dias de Dona Zira. Rita fez uma pausa, contemplando o horizonte, e um leve arrepio percorreu sua pele. Era como se o tempo sussurrasse: ela nunca se foi. Paulo se aproximou, envolvendo-a com o braço. Você está pensando nela, não é? Sempre. Mas agora, ao lembrar, meu coração não dói. Ele apenas se aquece. É assim que deve ser. O amor não desaparece, ele apenas se transforma. Ali, os dois admiravam o pôr do sol atrás das mangueiras, naquele mesmo local onde, em um dia distante, Dona Azira sentou-se com a neta no colo e ensinou que o perdão é a única herança que realmente importa. Com a chegada da noite, as primeiras estrelas começaram a brilhar no céu. Aquele pedaço de terra guardava não apenas memórias, mas também o exemplo de uma mulher que converteu a dor em aprendizado e o silêncio em cura. Se alguém passasse pela estrada naquele momento, ouviria o sussurro do vento, entrelaçado a um riso suave, como se Dona Azira ainda estivesse ali, abençoando a casa e cuidando de cada um como sempre fez. A história chegava ao fim, mas seu legado permanecia vivo no coração de quem escutou. Narrativas como essa nunca se encerram, elas se tornam parte de nós. E ao refletir sobre essa história, você já parou para pensar em quantas lições podemos aprender com aqueles que nos precederam? Compartilhe muito este vídeo com quem você ama. Alguém pode estar precisando ouvir uma história como esta hoje. Agora compartilhe nos comentários o que achou deste relato. Ele te emocionou como me emocionou ao narrá-lo? Estou ansiosa para saber o que você sentiu. Clique na próxima história, pois lá te aguarda mais um conto de vida, fé e recomeços. Nos encontramos lá. M.